Você tem 3 horas para repassar tudo sobre o Sheikh Al-Rashid. Tudo. Protocolos, preferências, histórico, contatos. 3 horas. A voz da CEO tremia do outro lado da linha. Marina olhou para o celular corporativo deixado sobre a mesa da sala. Aquele que ela tinha entregado 40 minutos atrás, quando foi escoltada para fora da reunião de conselho. Ela tomou um gole de café, olhou pela janela do apartamento e desligou a ligação sem dizer uma palavra. Rebeca Mendonça acabava de perceber que tinha demitido a única pessoa que sabia como a Vértice Capital realmente funcionava, e já era tarde demais. Se você quer entender como uma frase arrogante pode desmoronar uma empresa de milhões em questão de horas, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Fica até o final, porque essa história mostra que às vezes a maior vingança é simplesmente não estar mais lá para segurar as pontas. Marina, agradeço seus anos de serviço, mas claramente você não tem mais a visão necessária para acompanhar onde estamos indo. Seguimos sem você. A frase saiu da boca de Rebeca Mendonça com a precisão de uma lâmina afiada, cortando o ar-condicionado da sala de reunião do 23º andar. Marina sentiu o silêncio pesar sobre seus ombros como concreto molhado. 6 conselheiros ao redor da mesa de mogno evitavam olhar diretamente para ela. Alguns fingiam ajustar os óculos, outros checavam celulares com urgência falsa. Um terceiro folheava papéis inexistentes. O laptop dela ainda estava aberto, mostrando os slides que ela havia preparado durante a madrugada inteira, evidências claras de fraude contábil na startup de criptomoedas que Rebeca insistia em financiar com 200 milhões. Ninguém ia olhar aqueles dados agora. A decisão já estava tomada. Rebeca cruzou os braços, inclinou levemente a cabeça com um sorriso que não chegava aos olhos e fez um gesto sutil para o segurança que já esperava na porta. Marina se levantou devagar, as pernas tremendo imperceptivelmente, sentindo cada olhar de pena queimar sua pele. 8 anos. 8 anos construindo aquela empresa do zero. E agora estava sendo escoltada como uma estagiária que roubou canetas. A porta de vidro se fechou atrás dela com um clique suave que ecoou como um tiro. Marina Oliveira tinha 38 anos quando tudo desmoronou naquela manhã de quinta-feira. Há 8 anos, ela havia entrado na Vértice Capital como gerente de relacionamento, numa época em que a empresa era apenas um escritório alugado no Itaim Bibi com 6 funcionários e muito mais ambição do que capital. Seu cargo atual, diretora de estratégia e relacionamento institucional, soava importante no LinkedIn, mas não traduzia nem 10% do que ela realmente fazia ali dentro. Marina era a mulher que acordava às 5 da manhã para atender ligações de investidores em Dubai, que passava fins de semana inteiros revisando contratos em 3 idiomas diferentes, que memorizava aniversários de filhos de sheiks árabes e sabia exatamente qual vinho servir para cada europeu meticuloso que visitava o escritório. Enquanto Rebeca dava entrevistas para revistas de negócios e postava fotos inspiracionais no Instagram corporativo, Marina estava nos bastidores costurando acordos que mantinham a empresa de pé. Ela conhecia cada investidor pelo nome, pela história, pelos medos não confessados e pelas ambições secretas. Sabia quem tinha problemas de saúde na família, quem estava passando por divórcio complicado, quem precisava de retorno rápido por questões políticas no país de origem. Tudo isso ela guardava em cadernos Moleskine pretos, anotações codificadas que só ela entendia, uma rede neural analógica que funcionava melhor que qualquer CRM do mercado. Naquela manhã, Marina havia chegado ao escritório às 7h30, como sempre. A reunião de conselho estava marcada para as 9, e ela sabia que seria tensa. Rebeca vinha empurrando aquele investimento na Cryptoverse havia semanas, encantada pelo fundador carismático de 26 anos, que prometia revolucionar o mercado financeiro latino-americano. Marina havia investigado por conta própria, ligou para contatos em fundos de São Paulo, conversou off the record com auditores, até pediu para um amigo hacker ético dar uma olhada nos registros públicos da empresa. Tudo apontava para o mesmo lugar. Números maquiados, promessas impossíveis, estrutura de pirâmide disfarçada de inovação. Ela montou uma apresentação de 12 slides, cada um mais condenatório que o anterior. Sabia que
Rebecca não ia gostar. A CEO já havia dado entrevistas mencionando o investimento como o próximo grande movimento da Vertice. Mas Marina achava que dados falariam mais alto que ego. Ela estava errada. Quando terminou a apresentação, o silêncio na sala foi quebrado por Rebecca batendo a caneta na mesa. 3 batidas secas que soaram como sentença judicial. Alguém mais tem dúvidas sobre esse investimento? Ou só a Marina está vendo fantasmas? A pergunta veio acompanhada de um olhar que percorreu cada conselheiro. Ninguém se mexeu. A humilhação que veio em seguida foi cirúrgica. Rebecca não gritou, não perdeu a compostura. Ela simplesmente dissecou Marina na frente de todos com uma frieza que fez o ar-condicionado parecer tropical. Falou sobre resistência à inovação, sobre mentalidade ultrapassada, sobre como algumas pessoas não conseguem acompanhar o ritmo de crescimento exponencial. Marina tentou rebater, mostrou os dados de novo, mencionou casos similares que terminaram em escândalo, mas sua voz saía cada vez mais fraca, engolida pela confiança inabalável de Rebecca. Os conselheiros começaram a acenar que sim, que talvez Marina estivesse sendo conservadora demais, que o mercado exigia ousadia. Um deles, Gustavo, que Marina havia pessoalmente apresentado a Rebecca 3 anos atrás, cuja entrada no conselho ela tinha articulado, evitou completamente seu olhar. Foi quando Rebecca soltou a frase final. Marina nem teve tempo de recolher seus pertences. O segurança a acompanhou até o elevador, educado, mas inflexível, enquanto ela ainda processava o que havia acontecido. Quando as portas metálicas se fecharam e ela viu seu reflexo distorcido no aço polido, percebeu que estava tremendo. Não de medo, de uma raiva gelada que começava a se solidificar no peito. Perfeito. Vou escrever agora os parágrafos 5 e 6. Faltam 8 parágrafos até o final. O que Rebecca não sabia, e descobriria em exatamente 47 minutos, era que Marina não era uma peça substituível no tabuleiro corporativo da Vertice Capital. Ela era o próprio tabuleiro. Enquanto Marina descia de elevador segurando apenas a bolsa e o celular, lá em cima, a reunião continuava com Rebecca reassumindo o controle da narrativa, explicando aos conselheiros como a empresa precisava de sangue novo e coragem para arriscar. A aprovação do investimento na Cryptoverse foi unânime. Rebecca comemorou internamente, já imaginando a manchete que daria na imprensa especializada. Foi quando seu assistente entrou na sala com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Pânico puro. Rebecca, preciso falar com você. Agora. Ela saiu da reunião irritada, pronta para repreendê-lo por interrompê-la num momento de vitória. Ele mostrou o iPad tremendo. O Sheikh Al-Rashid está chegando em 3 horas para a reunião. Eu não sei o que fazer. Todos os contatos dele estão no sistema pessoal da Marina. O protocolo, as preferências, tudo. E tem mais. Ele mandou mensagem perguntando se a Marina estaria presente. Parece que foi ela quem agendou tudo semanas atrás. O sangue de Rebecca gelou. Sheikh Mansour Al-Rashid. 200 milhões de dólares. O maior investimento individual na história da Vertice Capital. Aquele que transformaria a empresa de promissora em dominante. Ela correu até a sala da Marina. A porta estava destrancada, a mesa vazia, nenhum sinal dos cadernos pretos que Marina sempre carregava. Rebecca pegou o telefone corporativo que Marina tinha deixado para trás e tentou desbloquear. Senha incorreta. 3 tentativas. Bloqueado. Ela ligou para o TI. Preciso de acesso urgente ao CRM. Filtrar todos os contatos do Sheikh Al-Rashid. A resposta veio 5 minutos depois. Rebecca, a Marina não usava o CRM para os investidores principais. Tem uma pasta chamada Relacionamento Estratégico no servidor dela, mas está com criptografia pessoal. Vamos precisar de dias para quebrar. Dias. Ela tinha 3 horas. Rebecca tentou ligar para o celular pessoal de Marina. 1 vez, 2, 5, 10 vezes. Todas direto para a caixa postal. Mandou mensagens no WhatsApp. Marina, precisamos conversar urgentemente. Enviado. Não lido. Ela nunca tinha sentido tanto medo profissional quanto naquele momento, olhando para o grupo de conselheiros que esperava na sala ao lado, completamente alheios ao apocalipse que estava começando. Perfeito.
Vou escrever agora os parágrafos 7 e 8. Faltam 6 parágrafos até o final. A reunião com o Sheik foi um massacre protocolar que Rebecca jamais esqueceria. Ela improvisou tudo. Pediu para a estagiária de Relações Internacionais pesquisar no Google como cumprimentar investidores árabes. Montou uma apresentação genérica em PowerPoint e rezou para que seu carisma natural salvasse a situação. Quando Sheikh Mansur al-Rashid entrou na sala acompanhado de 3 assessores, Rebecca estendeu a mão direita com um sorriso confiante. Ele olhou para a mão, depois para ela, e não a cumprimentou. O primeiro assessor sussurrou algo em árabe. O Sheik perguntou em inglês perfeito, com uma frieza cortante. Onde está a senhora Oliveira? Rebecca sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Marina não faz mais parte da nossa equipe, mas eu pessoalmente vou conduzir nossa parceria daqui para frente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que ela conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado. O Sheik trocou olhares com os assessores, disse algo breve em árabe e se levantou. Senhora Mendonça, Marina Oliveira passou 4 anos construindo confiança comigo. Ela conhece minha família, meus valores, meus objetivos. Você não me cumprimentou de acordo com nosso protocolo, não mencionou o aniversário do meu filho que foi semana passada, e claramente não sabe que eu nunca fecho negócios sem a presença de alguém em quem confio. Ele ajeitou o keffieh e caminhou em direção à porta. Nosso investimento está cancelado. Meus advogados entrarão em contato. Rebecca ficou paralisada enquanto assistia $200 milhões caminharem para fora da sala, mas o pesadelo estava apenas começando. Quando voltou para sua sala, havia 7 e-mails urgentes esperando. O primeiro era do CFO. Rebecca, o fundo Horizon Capital acionou uma cláusula de resgate antecipado que eu nem sabia que existia. Estão exigindo 50 milhões em 15 dias ou vão executar garantias que podem quebrar a empresa. Você sabia dessa cláusula? Ela não sabia. Ninguém sabia. Só Marina. O segundo e-mail era ainda pior. Renúncia. Pedro Cavalcante, gestor de portfólio. Pedro era um dos 3 pilares da operação, responsável por 120 milhões em ativos. O terceiro e-mail era a renúncia de Juliana Fonseca, outra gestora-chave. Rebecca ligou para Pedro imediatamente. Você não pode fazer isso agora, Pedro. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? A voz dele veio calma, quase indiferente. Rebecca, eu não trabalho para você. Eu sempre trabalhei com a Marina. Ela me recrutou, me treinou, confiou em mim quando ninguém confiava. Você a demitiu como se ela fosse descartável. Eu não fico em empresa que trata pessoas assim. Clique. A ligação caiu. Rebecca olhou para o telefone como se ele tivesse acabado de explodir na sua mão. Às 4 da tarde, quando Rebecca achava que o dia não podia piorar, recebeu a ligação que transformou crise em catástrofe. Era Roberto Damasceno, diretor jurídico, com uma voz que ela nunca tinha ouvido antes. Puro terror contido. Rebecca, a CVM acabou de notificar a empresa. A auditoria surpresa começa segunda-feira. Vão vasculhar tudo dos últimos 5 anos. Ela sentou na cadeira, as pernas falhando. Como assim? A gente acabou de passar pela auditoria anual há 3 meses. Roberto respirou fundo do outro lado da linha. Rebecca, você não entende. A Marina tinha contatos. Relacionamentos estratégicos com pessoas-chave em órgãos reguladores. Não era nada ilegal. Apenas ela sabia como antecipar problemas, como apresentar documentação do jeito certo, como manter a empresa fora do radar para auditorias agressivas. Ela era nossa camada de proteção invisível. E pelo que estou vendo aqui, alguém vazou para a CVM informações sobre irregularidades potenciais. O estômago de Rebecca revirou. Ela abriu o notebook e foi direto ao grupo de WhatsApp do conselho. 17 mensagens não lidas. Todas variações do mesmo tema. Pânico. Gustavo havia escrito: precisamos de reunião emergencial. Agora. Outro conselheiro. O que está acontecendo? Recebi ligação de 3 investidores pedindo explicações. Um terceiro. Rebecca, quem está assumindo as funções da Marina? A pergunta ecoou na mente dela como uma sentença de morte. Quem estava assumindo as funções da Marina? Ela passou a tarde seguinte tentando responder isso.
Chamou a equipe de relacionamento institucional. 5 pessoas jovens e competentes que, descobriu horrorizada, cuidavam apenas de investidores secundários e tarefas operacionais. Os principais, os bilionários, os sheiks, os family offices europeus, os fundos soberanos. Todos esses eram território exclusivo de Marina. Mas ela nunca treinou vocês? Nunca passou o conhecimento? Rebecca perguntou, desespero vazando pela voz. A gerente de relacionamento, Carla, respondeu com sinceridade brutal. Ela tentou algumas vezes, Rebecca. Você sempre dizia que não era prioridade, que Marina dava conta. Uma vez ela sugeriu contratar alguém sênior para dividir a carga. E você cortou o orçamento dizendo que precisávamos de mais gente no comercial. Não no back office. Back office. Rebecca tinha chamado o trabalho de Marina de back office. Naquele momento, ela entendeu a dimensão do erro. Marina não era back office. Marina era a espinha dorsal inteira da operação, e Rebecca tinha acabado de quebrar essa espinha ao meio com as próprias mãos. Perfeito. Vou escrever agora os parágrafos 11 e 12 com aproximadamente 800 caracteres cada. Faltam 2 parágrafos até o final. Estes serão os últimos. Às 7 da noite, Rebecca fez o que jamais imaginou que faria. Pegou o carro e foi até o apartamento de Marina nos Jardins. Tocou a campainha 15 vezes seguidas, bateu na porta, chamou pelo interfone. Quando finalmente a porta se abriu, Marina estava lá, cabelo solto, usando calça de moletom e camiseta, segurando uma taça de vinho tinto, com uma expressão de serenidade absoluta que contrastava brutalmente com o desespero estampado no rosto de Rebecca. Marina, eu cometi um erro terrível. Preciso que você volte. O que você quiser, qualquer coisa. Sociedade, aumento, participação acionária, você escolhe. Marina tomou um gole do vinho, apoiou-se no batente da porta e deixou um silêncio deliberado preencher o corredor. Quando finalmente falou, sua voz era suave, quase gentil, mas cada palavra caía como chumbo. Rebecca, você disse hoje de manhã que seguiria sem mim, que eu não tinha mais a visão necessária. Então siga. Você tem sua coragem, seu carisma, suas capas de revista. Tenho certeza que vai dar um jeito. Rebecca tentou argumentar, implorar, explicar a gravidade da situação, mas Marina apenas sorriu, um sorriso triste, sem raiva, apenas cansado, e fechou a porta devagar. A Vertice Capital não sobreviveu. Em uma semana, a empresa perdeu 40% do valor de mercado. 3 investigações foram abertas simultaneamente. A imprensa destroçou Rebecca com manchetes que variavam de "a CEO que não sabia quem movia sua empresa", até "quando o ego custa milhões". O conselho a forçou a renunciar na segunda-feira seguinte. Marina, enquanto isso, recebeu propostas de 5 empresas concorrentes, todas oferecendo sociedade, não emprego. Ela escolheu criar sua própria boutique de investimentos, levando consigo os investidores que confiavam nela, não na marca Vertice. 6 meses depois, Rebecca viu a capa da revista Forbes numa banca de jornal. Marina Oliveira, com um blazer impecável e aquele mesmo sorriso sereno, sob o título "A Arquiteta Invisível dos Grandes Negócios", agora sob holofotes próprios. Rebecca comprou. A revista leu a matéria inteira sentada num banco da praça e finalmente entendeu. Marina nunca precisou se vingar. Ela só precisou parar de segurar tudo nas costas. A vingança foi simplesmente deixar Rebecca carregar o peso sozinha. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.